Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Esta é a nossa aula de número 14. Nessa aula, a gente vai falar, ou vai continuar falando do caminho de dados e controle. A nossa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar do controle da máquina multiciclo. Na verdade, a gente vai continuar falando do controle da máquina multiciclo. E na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre a implementação de exceções pelo hardware. Então, novamente, a gente vai dividir a aula em duas partes, começando com a definição do controle e depois, na segunda parte, falando da implementação das exceções. Então, esse aqui foi o hardware que nós vimos na nossa última aula. E nesse hardware, a gente viu que a ideia é dividir a execução das instruções em etapas. Na primeira etapa, a gente vai ler, vou colocar aqui, né? A gente vai, a partir do PC, ler um endereço de memória onde se encontra a instrução que a gente quer executar, e essa instrução é escrita no registrador de instruções. Então, isso, ou essas etapas aqui, compõem o primeiro ciclo, né, a primeira etapa na execução das instruções. Então, no primeiro ciclo de clock, a gente vai ler o valor do PC, acessar a memória e a instrução relativa àquele endereço vai ser escrita no banco de registradores. Em paralelo a isso, a gente vai calcular o valor de PC mais 4. Então, o valor de PC e a constante 4 vão ser somadas e o resultado dessa operação vai ser escrito no PC. No ciclo seguinte, a gente vai, a partir da instrução que foi lida, ela vai ser decodificada pela nossa unidade de controle e a gente também vai ler os registradores dados pelos bits de 21 a 25 e de 16 a 20. Ainda que essa instrução não seja uma instrução que tenha nos bits de 21 a 25 ou 16 a 20 referência a registradores. A gente vai aproveitar, enquanto a gente está fazendo a decodificação da instrução para saber que operação a gente deve executar e que sinais de controle devem ser gerados, a gente aproveita para ler os registradores que teoricamente estão codificados nessas posições e esses registradores são escritos no registrador A e B. Mais um ciclo de clock, mais uma etapa, então se finaliza nesse momento, né? Bom, eu esqueci de falar aqui, mas em paralelo a essas operações, a gente aproveita e calcula o valor de PC mais 4, que está armazenado em PC, mais o valor dos bits de 0 a 15 que passaram pela extensão de sinal e pela multiplicação por 4, para a gente poder calcular o endereço do desvio, se for o caso da instrução que a gente está decodificando nesse momento ser um branch equal. E se for o caso da gente ter que tomar o desvio, a gente já vai saber qual é o endereço que a gente tem que escrever, ou para qual a gente tem que pular. E esse valor é salvo em ALUOUT. Então, terminou o segundo ciclo com essas operações sendo feitas. Decodificação da instrução, leitura do banco de registradores e cálculo de PC mais 4 mais desvio. No ciclo de clock seguinte, as ações começam a ser feitas de acordo com a instrução, de acordo com o tipo de operação que a gente tem. Eventualmente, a gente pode calcular um endereço de memória. Eventualmente, a gente pode calcular o resultado de uma operação do tipo R. Ou, eventualmente, a gente pode comparar dois registradores para saber se eles são iguais ou não. Então, ou, eventualmente, a gente pode fazer com que o PC, né, sendo uma instrução de desvio incondicional, né, um jump, a gente pode atribuir o endereço do jump ao PC. Então, vejam que, a partir desse momento, a gente já tem ações que vão acontecer de acordo com
o tipo de instrução que está sendo executada. Mas, de qualquer maneira, em várias dessas instruções, a gente vai, de alguma maneira, operar com a unidade lógica aritmética e a gente vai jogar o resultado em ALU-OUT. Caso a instrução seja um load ou um store, nós vamos pegar o valor que veio lá do banco de registradores, o valor dos bits que compõem o meu desvio, né, os bits menos significativos que passaram pela extensão de sinal, eu vou somar. Então, tem o registrador base mais o desvio e tem o endereço calculado que vai sobrescrever o valor que a gente tinha calculado e colocado em ALU-OUT como possível endereço de desvio. A gente pode escrever ali sem problema porque a instrução não é de desvio. Então, aquele cálculo que a gente fez, né, vai ser, enfim, a gente não perdeu tempo porque a ALU estava fazendo o cálculo enquanto os registradores estavam sendo lidos, enquanto a unidade de controle estava atuando, e aquele resultado era um resultado incorreto, era um lixo, que eu simplesmente sobrescrevi e agora eu tenho um resultado correto, que é o endereço de memória. No caso da instrução de tipo R, eu vou comparar o resultado dos meus, ou eu vou usar, melhor dizendo, o resultado dos registradores A e B para operar, seja uma soma, uma subtração, um ilógico ou lógico, um set on less than. A ALU vai fazer a operação e esse resultado vai ser escrito em ALU-OUT. Novamente, como a instrução do tipo R foi decodificada, aquela conta que a gente tinha feito é perdida, sem problema nenhum, porque aquilo era um lixo. A gente fez em paralelo, como eu falei, com a operação de leitura do banco de registradores e de decodificação da instrução. Eu aproveitei para fazer uma possível conta. Esse possível resultado foi salvo aqui na ALU-OUT como um possível salto. Como a instrução não era de salto, eu joguei o resultado fora ao escrever o resultado da operação do tipo R. Se a instrução for um branch equal, o que vai acontecer é que eu vou comparar A e B, vou fazer uma operação de subtração, e reparem que nesse caso o zero da ALU vai estar ativo. Estando o zero da ALU ativo, eu sei que o resultado foi zero, e com essa informação e sabendo que a instrução é uma instrução de desvio condicional, aqui a gente tem um E lógico. Se eu tiver o valor 1 aqui e o valor 1 aqui, 1E1 dá o resultado 1, ele vai entrar num OU lógico. O OU basta que uma das entradas seja 1 para que minha saída seja também 1, eu escrevo no meu PC. E nesse caso, o que eu vou escrever? Eu vou escrever aquele endereço que eu acabei de calcular no ciclo passado. Eu vou selecionar aqui como PC Source o valor 01, para que aquele valor que eu calculei no final do ciclo passado, que se mostrou de fato o endereço de desvio, o endereço realmente era o de desvio, seja atribuído ao PC. Então, nesse caso da instrução de branch equal, a gente ganhou tempo fazendo o cálculo antecipado, quando o ALU estava ocioso, aproveitando-se da ociosidade da ALU, para que eu não precise gastar mais um ciclo, para depois que eu descobrir que os registradores são iguais, calcular o endereço de memória. Bom, e se a instrução for um jump, eu não vou operar com nada aqui em termos de banco de registradores ou ALU, basta eu pegar os 26 bits menos significativos, passar por um deslocamento à esquerda, ele vai fazer a multiplicação por 4, fazendo 2 deslocamentos à esquerda, vira um número de 28 bits. Aí eu pego o valor do PC mais 4, que está armazenado aqui, e concateno com os 4 bits mais significativos esse valor, e gera um número de 32 bits, que é o que eu vou setar aqui. No caso, vou escrever incondicionalmente, PCWrite aqui igual a 1. Então, deixa eu desfazer aqui, Então, mesmo que... Então, mesmo que eu tenha o valor... Deixa
Acho que eu botei aqui errado, né? Então, mesmo que eu tenha o valor 0 nesses dois caras aqui, não tem problema. Esse é write 1, basta que um valor aqui seja 1, para que a minha saída do ou lógico seja 1. Então, eu escrevo de maneira incondicional. Nesse caso, o que eu vou escrever é o PC source igual a 2. E nesse caso, o jump finaliza no terceiro ciclo, assim como se finaliza o desvio condicional. No caso do load word, store word e da instrução tipo R, a gente tem mais coisas a fazer. Se eu tiver um store word, eu quero que esse valor que foi calculado como endereço de memória no ciclo anterior, né, sendo a instrução store word, represente, né, ou identifique, né, o endereço de memória a ser escrito. Então, o que eu vou fazer é, na hora de escrever na minha memória, selecionar o endereço como o que veio calculado pela LU. Então, esse IORD vai ter que ser igual a 1 para que eu possa selecionar o endereço que eu calculei no ciclo passado com a LU. O que eu vou escrever? O que veio lá do banco de registradores. O store word, lei dos registradores, o registrador base, que vai ser calculado o endereço com deslocamento, e o que eu vou escrever? O conteúdo desse registrador. Então, B vai ser selecionado, né? Eu vou escolher como dado a ser escrito o que veio desse registrador. Naturalmente, para que isso funcione, main write aqui vai ter que estar ativado. Main read aqui vai estar desativado. Se a instrução for um load word, a ideia é parecida, só que nesse caso, apagando aqui, só que nesse caso, main read igual a 1, main write igual a 0, eu só quero ler, não quero escrever na memória, IOD, de novo, igual a 1. Nesse sinal de controle. Eu seleciono o endereço que eu calculei como valor do endereço a ser lido, e como está sendo lido, a memória vai apresentar uma informação que eu não vou conseguir escrever em instruction register, porque esse IRWrite vai estar 0, mas eu vou conseguir escrever nesse registrador aqui. Veja que eu escrevi no registrador MDR, ainda tem um passo que é escrever no banco de registradores. Então, a instrução do tipo load word vai precisar de um passo adicional. Bom, se a instrução for do tipo R, na quarta batida de relógio, o que eu vou ter é o valor do meu resultado tendo que ser escrito no meu banco de registradores. Então, eu vou selecionar como informação a ser escrita no banco de registradores a entrada 0 desse multiplexador, já que a entrada 0 é justamente o que veio lá calculado da LU. Então, esse sinal de controle, main_reg, igual a 0, vai me dizer que eu quero escrever como dado no banco de registradores o que foi calculado na LU. Naturalmente, que se eu quero escrever, eu tenho que habilitar a escrita, e o número do registrador a ser escrito é dado pelos bits, no caso da instrução tipo R, de 11 a 15. Então, reg10 igual a 1, para que eu possa selecionar essa informação. E aqui termina, no quarto ciclo de bloco, a instrução do tipo R. Bom, se a instrução for um load word, o que vai acontecer é que eu quero escrever agora a informação que foi lida no ciclo passado e foi escrita no Memory Data Register. Então, é muito parecido com a instrução do tipo R. Vou selecionar o valor 1 como dado a ser escrito, vou selecionar 0 como bit ou como conjunto de bits de 16 a 20 que dizem o número do registrador que vai ser escrito, e habilito a escrita aqui igual a 1. Então, reg10, nesse caso, igual a 0, e meu sinal main_reg, nesse caso, igual a 1. E aí, no quinto ciclo, termina a execução da instrução. Bom, então isso foi
não foi nem um resumo, né? Foi praticamente rever a aula passada. Eu vou pular esses slides porque isso aqui tudo eu fui explicando à medida que eu fui apresentando para vocês o que acontece. Então, o que está faltando para a gente fechar a aula sobre a unidade de controle? Basicamente está faltando dizer em que momentos que esses sinais de controle vão ser gerados. Porque vejam que cada etapa dessa é um ciclo de clock. E dependendo da instrução, eu tenho ações diferentes acontecendo, né? Tem instrução que precisa de 5 ciclos de clock, tem instruções que precisam de 4 ciclos e tem instruções que precisam de 3 ciclos. Então, eu preciso definir quando os sinais vão ser gerados e em que momentos vão ser gerados. E aí tem 2 formas para a gente especificar esse controle. Uma é usando a máquina de estados finitos, que eu já tinha falado para vocês no final da última aula, né? Eu falei até de maneira repetitiva, né, sobre a máquina de estados finitos, mas eu vou explicar para vocês o que é. E a outra é um esquema baseado em microprogramação. A microprogramação está mais explicada no livro do Tannenbaum. Ele é o livro Organização Estruturada de Computadores, e ele usa essa abordagem baseada em microprogramação, em microinstruções, para a gente poder implementar a unidade de controle. Basicamente é como se fosse um código, né, uma representação simbólica do controle na forma de pequenas instruções, né, microinstruções, que conseguem ser executadas de maneira direta em uma máquina muito simples. Então é uma das formas que a gente tem para fazer esse controle. A gente faz uma espécie de código que implementa o controle. E existe uma outra forma de fazer, que é a que eu vou mostrar para vocês aqui, que é usando uma máquina de estados finito. O que é uma máquina de estados finitos? Basicamente, é um conjunto de estados e um conjunto de diretrizes que dizem como é que eu saio de um estado e vou para outro estado. Essas diretrizes, elas são definidas por uma função, vamos dizer assim, de próximo estado, que vai mapear o estado atual e uma entrada para um novo estado. Eu sei que está um pouquinho abstrato, mas vamos ver aqui nas figuras que fica, ou pelo menos eu espero, né, que fica mais claro a ideia. Então aqui está uma visão de alto nível da nossa máquina de estado finito. A gente começa num estado inicial, que é igual para todas as instruções. Eu vou buscar e vou codificar as instruções. Esse estado aqui, eu coloquei uma figura 1, porque eu vou abrir esse estado, né? Isso aqui é uma visão de alto nível. A partir daí, dependendo da instrução, eu posso vir para o estado de acesso à memória, para o estado de instruções do tipo R, para o estado de instruções de desvio ou para o salto, né, para o jump. E depois de executar essas instruções, eu volto para buscar e decodificar uma nova instrução. Então é um grande loop, em que eu começo buscando e decodificando as instruções, e aí dependendo da instrução, se for load word ou store word, o bytecode, eu venho para esse estado. Se for uma instrução do tipo R, eu venho para esse estado. Se for uma instrução branch equal, eu venho para esse estado. Se for uma instrução jump, eu venho para esse estado. Então, baseado no opcode, eu vou escolher o que vai acontecer. E depois da instrução executar, eu volto para buscar uma nova instrução. Eu vou ficar, então, nesse loop o tempo todo. Então, vamos abrir aqui, né? Vou pegar esse quadrado aqui, eu vou abrir nos estados. Tá? Então, numa máquina de estado finito, geralmente a gente simboliza os estados, né, por esses círculos. E eu simbolizo a mudança de estados por setas, que ligam um estado para outro. Se a mudança de estado é automática, eu coloco uma seta sem nada associado a ela. Se ela depender de alguma coisa, eu coloco essa necessidade, né, essa informação, né, ou como a gente diz,
essa nossa diretriz de como mudar o estado rotulando a minha seta, ou junto à minha seta. Então, para eu mudar desse estado, eu chamei de 1, para esse estado que vai aparecer aqui da máquina de estado finito do acesso à memória, eu preciso que o opcode seja load ou store. Para mudar desse estado para esse, eu preciso que o opcode seja do tipo R, e assim sucessivamente. Tá? Aqui dentro do... Bom, eu tenho que escolher um estado inicial, nesse caso o estado inicial é esse, onde esse estado aqui, basicamente, é o estado de busca de instruções. E aqui dentro eu coloco o que vai ser feito em termos de controle para eu buscar uma instrução. O que vai ser feito? Ora, o que a gente viu lá na etapa 1. Esses sinais de controle têm que ser setados. Então, quando eu estiver no estado 1, eu tenho que ter aqui main read igual a 1. Tá, gente? Aqui ficou meio apertado por causa do tamanho dos slides. Aí, quando é igual a 1, eu não estou colocando aqui, tá? Escrito de maneira explícita. Não deu para, principalmente aqui no finalzinho, né? Não deu para escrever. Mas assumam aqui que pcwrite igual a 1. Aliás, assumam que, na verdade, o estado é esse aqui, né? Main read igual a 1, irwrite igual a 1, iod igual a 0. Então, o que vai acontecer? Nessa máquina de estado finito, eu vou começar a execução. Ele vai setar esses sinais de controle. Como eu tenho uma transição daqui para cá, essa transição vai acontecer numa batida de relógio. Então, o relógio bateu, mudou aqui, estou subindo de novo, né, no meu relógio. Então, teve a transição de subida do relógio, eu faço a transição desse cara para cá. Começo o segundo ciclo de clock, a segunda etapa. Nessa segunda etapa, o que eu vou fazer? Seto esses sinais de controle, que basicamente vão fazer PC mais 4, mais desvio. São os sinais de controle que eu coloquei na etapa 2. Allo source A igual a 0, allo source B igual a 11, allo operation 00. Vou fazer PC mais 4 mais extensão de sinal, né, que passou pela multiplicação por 4. Então, estão aqui. Bateu o relógio de novo. Vou ter uma nova transição. Mas para onde eu vou? Então, se meu opcode, eu estou decodificando a instrução, se meu opcode for load ou store, eu venho para essa máquina de estado finito. Se for tipo R, eu venho para essa. E assim sucessivamente. Então, vamos olhar essa máquina de estado finito, né, de acesso à memória. Bom, aqui eu acho que eu já falei tudo. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei, né? Então, na máquina, essa aqui é a figura da máquina do load store. Então, o que eu vou fazer? Mais um ciclo de clock. Então, aqui teve o primeiro ciclo, segundo ciclo de clock. No caso de ser load store, eu tenho um terceiro ciclo de clock, que é comum, tanto para o load quanto para o store. É calcular o endereço de memória. Então, lá na etapa 3, se a instrução for de acesso à memória, o que eu faço? Allo source A igual a 1, allo source B igual a 10, allo operation 00. Eu calculo o endereço de memória. Então, esses sinais de controle aqui. Como eu falei, ficou faltando espaço para alguns caras aqui, né? Tá difícil até de escrever. É o que eu falei. No caso dos valores que não são mostrados, eu estou assumindo que o valor é igual a 1, né? Para poder economizar aqui espaço. Onde deu, eu escrevi. Onde não deu, né, ficou muito em cima do círculo aqui, eu não escrevi. Bom, então essa é a terceira batida de relógio. Bateu o relógio. Subiu de novo. Né? Meu clock aqui tá uma beleza, né? Subiu de novo o relógio. Mais uma transição que eu vou fazer. Vou passar desse estado para o próximo.
mas qual deles? Se for o load, eu vou para um estado, se for o store, eu vou para outro. O que muda de um para o outro é que no caso do load, main read, aqui ficou apertado de novo, né? Main read igual a 1, se for write, main write igual a 1, mas os dois, YOD igual a 1. Então, está lá na nossa etapa 4. Bateu o relógio de novo. Opa. Subiu aqui. Mais uma batida de relógio. A quinta batida, né? Começou aqui primeira batida, leu. Segunda, decodificou. Terceira, calculei endereço de memória. Quarto, fiz o acesso à memória. Quinta batida, só vai existir se for load. Se for load, seguiu esse caminho aqui, eu faço a conclusão da leitura de memória escrevendo no banco de registradores. Essas operações aqui, esses sinais de controle. Então, quando bater a quinta batida do relógio, eu vou gerar esses sinais de controle. Então, vejam que essa máquina de estado finito está dizendo para a gente quando vão ser gerados os sinais de controle. Então, primeira batida, gera esses sinais. Segunda batida, gera esses. No caso do load store, terceira batida, esses sinais. Quarta batida, se for load eu gero essa, se for store eu gero essa. Quinta batida, gero esses sinais. Terminou, vou para o estado 0 no caso do load. No caso do store eu já tinha ido no final da batida anterior. O que é o estado 0? É voltar para ler uma nova instrução, buscar uma nova instrução. Mesma coisa para a instrução do tipo R. Então, aqui no caso, estou no terceiro ciclo, né? Primeiro, segundo, no terceiro ciclo faço a execução da instrução. Quarto ciclo, escrevo no banco de registradores. Então, quando bater a terceira batida de relógio, eu gero esses sinais de controle. Bateu a quarta, gero esses sinais de controle. Bateu de novo, já estou executando, já estou lendo uma nova instrução. Então, esses sinais de controle, né, voltando lá, são os da terceira etapa da instrução do tipo R, allo source A igual a 1, allo source B igual a 0, allo operation igual a 10. Exatamente esses que estão aqui dentro. Quinta batida, quarta batida, eu escrevo no banco de registradores. Então, a instrução do tipo R, reg dash igual a 1, reg write igual a 1, main to reg igual a 0. É o que está aqui, né? Quer dizer, aqui faltou o igual a 1 aqui, o espaço estava meio apertado para escrever. Depois eu volto para ler uma nova instrução. É a mesma coisa para o branch equal. Vim lá do estado 1, né? Esse estado aqui, estado 0, estado 1. Então, vindo do estado 1, é branch equal, o que vai acontecer? No terceiro ciclo de clock, eu vou concluir o meu desvio. Então, eu gero aqueles sinais de controle, que são os associados à instrução de desvio condicional, quando bate o terceiro ciclo de clock. Terminou de gerar esses sinais de controle, eu vou de volta para buscar uma nova instrução. É a mesma coisa com jump, né? Então, bateu o terceiro ciclo de clock, concluo o salto, volto para o estado 0. Do ponto de vista de hardware, como é que funciona? Como é que eu gero esse hardware? Novamente, a gente pode usar a ferramenta de CAD, né, que eu já falei para vocês em aulas anteriores. A ideia é que eu vou pegar o opcode das instruções, porque é o opcode que determina o que vai ser feito em vários momentos aqui, né? No caso do load store, eu uso ele em mais de um momento. Então, eu vou ter como entrada o meu opcode e como entrada também o número do estado que eu estou. Em que estado eu estou atualmente? Estou no estado 6, no estado 7,
estou no estado 2, no 3, no 4. Então, com essas informações, baseado em que estado eu estou e qual é o meu opcode, eu sei que sinais de controle que eu tenho que gerar e para qual estado eu vou. Então, eu fico atualizando o meu estado e usando essas informações do opcode, baseado no estado atual e baseado na entrada, eu gero os meus sinais de controle e sei qual é o próximo estado que eu vou estar, para qual eu vou ir. Então, essa lógica de controle combinacional dá para ser feita com o uso de uma ferramenta de CAD, né, para a gente fazer de maneira mais simples. Dá para fazer na mão? Olha, vai dar um trabalhinho, né, porque é sinal à beça para entrada e para saída. Talvez até dê para fazer na mão, mas acho que é mais fácil fazer com a ferramenta de CAD. A ferramenta de CAD ele já gera para a gente o circuitozinho lógico que implementa esse mecanismo que a gente quer, né? Mas a ideia basicamente é essa. Tá? Bom, em relação ao controle da unidade da máquina de multiciclo, acho que era isso que eu tinha que falar, né? E então a gente fica por aqui até a segunda parte da aula.